Olá, tudo bem? Meu nome é Cristina Guazelli, sou docente da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, e vou falar um pouco sobre orientação de anticoncepção neste momento de pandemia por Covid-19. Quero inicialmente aqui agradecer a lembrança do meu nome e dizer que sinto muito prazer e orgulho em fazer parte do grupo associado ao Ministério da Saúde e que está trabalhando em conjunto com a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. Vamos falar então um pouco sobre orientação de anticoncepção. A anticoncepção, ela deve ser vista como uma orientação, como um serviço essencial. E isso já foi visto por todas essas entidades, inclusive a Organização Mundial de Saúde, e que ela deve ser considerada como um serviço essencial juntamente com o atendimento ao pré-natal, à violência sexual, o abortamento legal e o atendimento às infecções sexualmente transmissíveis. E por que esse serviço ele deve ser considerado um serviço essencial, um serviço que realmente merece ser continuado? Primeiro, porque a anticoncepção ela não desaparece. Independente do momento que esta mulher esteja vivendo, ela mantém a sua vida sexual. Outro fator, que há um desejo das mulheres de postergarem a gravidez, porque estamos vivendo um momento de dificuldades. Lembrando que o sexo forçado e a violência e o comportamento de risco, eles aumentaram. Então, vários estudos internacionais mostram que em alguns lugares essa elevação chegou a 30%. Todos esses fatores levaram a uma diminuição no acesso aos serviços de planejamento familiar. E tudo isto somado levou ao quê? A um aumento do risco, infelizmente, de gravidez não planejada. Então nós temos um aumento da necessidade dos serviços e uma redução no acesso a esses serviços. No mundo, a incidência de gravidez não planejada, ela atinge 40%. E é claro, esses valores eles vão depender do local estudado. No nosso país, claro que difere na dependência das regiões, mas a média é mais ou menos 55,4% de gravidez não planejada. E isto é importante? Porque neste momento, o que aconteceu com as orientações e com o atendimento dos serviços de planejamento familiar? Elas foram reduzidas e em muitos lugares, claro, devido aos grandes problemas ligados ao Covid, elas foram desestruturadas, elas foram paradas, houve ausência nesse atendimento. Tudo isso levou ao quê? A uma falta do estoque, do desabastecimento de contraceptivos. Essas mulheres elas ficaram sem métodos. Devido à dificuldade de transporte, porque tudo ficou voltado ao atendimento da pandemia, houve uma interrupção na distribuição dos métodos anticoncepcionais. Todos esses fatores levaram a um aumento de uma gravidez não planejada. E o que a gente tem observado? O Fundo das Nações Unidas, eles colocaram que se a interrupção desses serviços atingissem 6 meses, e como a gente já está observando, essa tendência ela é maior, nós já vamos para mais de 6 meses, a presença de gravidez não planejada, ela se elevou muito. Ela chega a mais de 7 milhões de mulheres que vão engravidar sem estar planejando. E por que a gente está falando tanto disso? Porque quando uma paciente engravida sem estar planejando, há um aumento da morbimortalidade materna e fetal, que infelizmente a mortalidade materna no nosso país ela já é elevada. Aumenta a gravidez não planejada, isso tende a piorar. E se nós somarmos ainda as mortes que ocorrem pelo Covid, isso é muito preocupante. Há um aumento de hospitalização. Por quê? Porque a gravidez, como ela não foi planejada, a paciente ela não faz um pré-natal adequado, ela não recebe orientação adequada. Com isso a gente tem um aumento de hospitalização, tanto nas grávidas, no parto,
e, infelizmente, uma associação maior de abortamentos provocados. Claro que todos esses fatores levam ao quê? Ao aumento da necessidade de terapia intensiva e que já está sendo superutilizada pelas pacientes com Covid. Quer dizer, tudo isso vai piorar o nosso atendimento. E a gravidez não planejada, ela incide em quem? Na população vulnerável. Quem é a população vulnerável? As adolescentes, as pacientes de baixa escolaridade, baixo nível socioeconômico, as multíparas, a população rural e, da mesma forma que o Covid, as pacientes que apresentam morbidades associadas. Quer dizer, tudo isso vai demandar uma maior busca e um atendimento maior em hospitais. Então, qual deve ser a orientação básica de anticoncepção? Fale para a sua paciente que ela não deve suspender o seu método anticoncepcional, que ela deve persistir com a utilização da anticoncepção. Só deve suspender se ela tiver uma queixa importante e se tiver um grande desejo de gravidez. Oriente e explique para a paciente, para esta mulher, que este não é o melhor momento para ela engravidar. Explique tudo o que pode ocorrer na gravidez, que nós temos muitas dúvidas, que nós não temos ainda todos os estudos mostrando o que pode acontecer com uma paciente que engravide e que apresente Covid. Nós não temos o conhecimento para todas as repercussões do Covid na gravidez. Se assim mesmo ela desejar engravidar, faça as orientações básicas, introduza ácido fólico e oriente em que ela melhore e persista com os cuidados que nós já conhecemos, os cuidados em relação à transmissão, higienização das mãos e uso consistente da máscara. Se a paciente já está utilizando algum método anticoncepcional, se ela está bem, reforce e peça para ela continuar utilizando o método. Estas consultas elas podem ser feitas de forma remota, telemedicina, WhatsApp, celular, da maneira que você tem e do meio que você tem para poder orientar essa paciente à distância. Espace o retorno presencial. Não há necessidade, se a paciente estar bem, dela voltar, dela retornar e de ter consultas presenciais. Se ela faz uso de método de curtação, quais são os métodos de curtação? A pílula, a injeção, o anel, o adesivo. Prescreva, dê a receita ou forneça amostras por 6 meses. Se a paciente faz uso de método de longa ação, quais são os de longa ação? Dispositivo intrauterino de cobre, sistema intrauterino de levonorgestrel e o implante, a orientação é para que ela estenda a utilização desse método. O dispositivo intrauterino de cobre, se a paciente introduziu esse método a partir dos 35 anos, ele já não deve ser interrompido, ele pode acompanhar essa paciente até a menopausa, até os 50 ou mais. Então ele não precisa mais ser trocado. Nas usuárias do sistema intrauterino de levonorgestrel e do implante, isto por orientação e por alguns trabalhos, eles podem persistir por mais 2 anos. Nas mulheres que estão sem método e que desejam orientação, se ela deseja um método de curta ação, então se ela deseja pílula, injetável mensal, trimestral ou o uso do adesivo ou do anel vaginal, a orientação também pode ser remota, através da telemedicina, através de WhatsApp. Só cuidado com a prescrição dos combinados, porque nós precisamos conhecer e ter pelo menos uma avaliação de pressão arterial. Lembrando que os combinados são contraindicados para as pacientes hipertensas. Então é este cuidado que deve ser feito antes de prescrevermos um método hormonal combinado. Pílula, adesivo ou anel vaginal. Já em relação aos métodos de longa ação, o dispositivo intrauterino de cobre, o sistema intrauterino de levonorgestrel ou o implante, aí nesses casos nós precisamos da presença e da avaliação da paciente. Então a orientação
ela usa camisinha, ela vai usar condo até vir ao local e aí é feita a inserção e a orientação e o segmento adequado. Lembrando que em todas essas mulheres que nós estamos orientando, nós sempre devemos falar e frisar sobre a anticoncepção de emergência. Nas pacientes no pós-parto, o pré-natal é um ótimo momento para falarmos de anticoncepção, porque a paciente ela está ávida para não engravidar novamente a seguir. Então é interessante, elas se cuidam e elas utilizam de forma adequada o método pós-parto. Então ofereça métodos durante o pré-natal. Se isto não foi possível, ofereça durante a internação para o momento do parto. Se é assim mesmo não foi possível falar de anticoncepção, não esqueça que nós podemos ainda conversar com esta paciente durante a internação, antes dela ter alta hospitalar. Todos os critérios de elegibilidade médica da Organização Mundial de Saúde devem ser obedecidos para as pacientes que vão ser orientadas em relação à anticoncepção no pós-parto. Esses critérios, eles têm como classificação, categoria 1, 2, 3 e 4. Categoria 1, quando eu posso usar o método sem restrição. Categoria 2, quando, em geral, o método pode ser utilizado e os seus benefícios são maiores do que os seus riscos. Categoria 3, quando o uso do método geralmente não é recomendado. Os riscos teóricos são maiores do que os benefícios. E categoria 4, quando realmente eu não devo utilizar o método. Por quê? Porque o risco de saúde é inaceitável. Com relação ao pós-parto, vocês olhando aqui nesta tabela, nós podemos observar que nas pacientes que estão amamentando com menos de 6 semanas, eu posso fazer uso de métodos com progestagênio isolado e devo evitar, porque vai ser categoria 4, o uso dos hormonais combinados. Os hormonais combinados, eles só passam a ser classificados em categoria 2, que quer dizer isso? Eu só posso utilizá-los a partir de 6 meses. Já nas mulheres que não estão amamentando, eu devo evitar os combinados, a pílula combinada, o transdérmico e o anel vaginal e o injetável mensal combinado, com até menos que 21 dias, por causa do grande fator de risco de trombose. Lembrando que no pós-parto é um momento onde essas mulheres têm um risco maior de trombose e se nós utilizarmos os métodos combinados neste momento, aumenta-se o risco. Então eles devem ser evitados e todos os outros métodos podem ser utilizados. O dispositivo intrauterino, ele deve ser utilizado preferencialmente nas primeiras 48 horas. Nós temos utilizado preferencialmente nos primeiros 10 minutos após dequitação, ou então ele deve ser inserido após 4 semanas e deve ser evitado em casos de infecção puerperal. Nas mulheres, no pós-parto, a orientação ela deve ser feita antes da sua alta e devemos diminuir e reduzir o máximo os retornos presenciais. E ela deve manter o contato com a equipe de saúde através de avaliações remotas. Se ela foi para casa com métodos de curta ação, pílulas só com desogestrel ou progestagênio isolado, isto pode ser iniciado a qualquer momento. O que nós temos feito? Nós temos já prescrito, já direto no momento da alta, de forma semelhante à mesma coisa do injetável trimestral, porque assim essa paciente ela não precisa retornar para ser feita a orientação no método anticoncepcional. Então, nós damos algumas amostras deste método e ela retornaria para sua orientação após 3 ou 6 meses. Se a mulher não deseja esse tipo de orientação, deve ser falado
e orientado em relação ao uso do preservativo, mas sempre explicando que o preservativo tem uma maior chance de falha, e os métodos de aleitamento, que também apresentam maior incidência de falha. Se a paciente optar por orientações de métodos de curta ação, a prescrição devemos dar, então, por 3 a 6 meses e fazer uma prescrição de 6 meses. Não precisa ter retorno. Lembrando que se ela tiver queixa ou qualquer dificuldade, que a orientação ela deve ser feita pelo que vocês têm. WhatsApp, telemedicina, celular, o que a equipe tem de acesso a esta paciente. E a consulta presencial, ela só deve ser feita para queixas realmente importantes. Nas pacientes que optaram, o que seria muito interessante, nos métodos de longa duração, porque são métodos mais eficazes, são métodos em que o retorno e o segmento eles são mais fáceis e práticos, a orientação é que ela retorne no pós-parto, porque há necessidade de se avaliar o comprimento de fio, de se cortar o fio e de se seguir essas pacientes. Essas pacientes elas devem ser orientadas em relação à presença de dores, de sangramento, da expulsão, ela deve ser orientada a não puxar o fio do DIU, ela deve ser orientada que se esse fio ele for exposto, ela deve colocar de novo na vagina e volte para o serviço para que a gente possa cortar e adequar o tamanho deste fio. E para finalizar, nas mulheres que apresentam diagnóstico de COVID, lembrando que a pandemia não mudou, ela não alterou as orientações dos métodos anticoncepcionais. Pode-se continuar usando o método que ela já estava usando. O método hormonal pode continuar sendo utilizado. Só deve-se tomar cuidado em quem? Naquelas pacientes que estão usando métodos hormonais combinados. Pílula, adesivo, anel vaginal e o injetável mensal combinado. Naquelas pacientes com comprometimento pulmonar grave. Naquelas pacientes que precisam ficar imobilizadas. Por quê? Porque essas pacientes já apresentam maior risco de trombose e esses métodos aumentam esse risco. Então, nestas pacientes, esses métodos eles devem ser suspensos. E os métodos de longa duração, se elas estiverem utilizando, eles devem permanecer e não devem ser retirados ou manipulados. Como mensagem, qual é a orientação? Primeiro, fale sempre de anticoncepção. Aproveite qualquer consulta, não importe qual é o tema. Fale de anticoncepção. Fale sobre os riscos da gravidez e do Covid. Oriente que a anticoncepção realizada de forma adequada, ela diminui muito a incidência de gravidez não planejada. Com isso, ela vai diminuir os riscos desta mulher. Fale de anticoncepção sobre todos os métodos. Diga para sua paciente continuar a utilizar o método se ela está bem. Se ela tem dúvida, que ela busque novas orientações, mas que não suspenda o método anticoncepcional. Por quê? Porque a gente pode orientar e ajudá-la na troca do método, mas eu não posso ajudá-la se ela engravidar, principalmente se for uma gravidez não planejada, não desejada. E faça, na medida do possível, a orientação remota, através do celular e da telemedicina. Quero dizer novamente aqui que eu sinto muito orgulho e muito prazer em fazer parte deste grupo de várias universidades, de várias escolas, e que eu sinto muito orgulho em fazer este trabalho para o Ministério da Saúde. Obrigada.